Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 4, onde paramos na última semana. Hoje vamos ver como uma cabra mata um general, tá? Juízes, capítulo 4. É a ideia do nome dela. Vamos lá. Juízes 4, do verso 17 até o verso 24. Olha o que diz o texto. Diz assim: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: aqui há alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele com um profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém. Hoje nós vamos ver o final do verso 4 e o capítulo 5, mas à medida que o nosso estudo avançar, paramos nesse exato momento quando Cícera foge, então nós vamos, à medida que avançar, adentraremos ao capítulo 5 e veremos o espetáculo da glória de Deus, assim também como veremos o espetáculo da glória de Deus hoje à noite, tá? Mas veja como o nosso texto se desenvolve. Na última semana que nós estivemos aqui juntos estudando, nós vimos que a abelha Débora e o raio Baraque foram instrumentos de Deus para a libertação do seu povo. Nós vimos naquela oportunidade como Deus orquestrou de forma espetacular como tudo se daria. Os planos de Deus que aparentemente revelavam ser uma armadilha para o povo de Israel, subindo ao Monte Tabor, que parecia mais uma bacia virada, porque vimos aqui que o exército de Cícera, com 900 carros de ferro, se ele cercasse o monte, seria o fim de Israel, ou seria o fim do povo. Então nós vimos como, de uma forma extraordinária, Deus agiu para que a armadilha não fosse para a caça, mas sim se voltasse contra o caçador. Tá ok? Então veja, a armadilha não era para o povo de Deus, mas sim para o inimigo. Então nós terminamos semana passada com o general Cícera fugindo a pé, correndo para salvar a sua vida. E hoje então nós veremos o restante da história e como isso se aplica a nós e como deve fortalecer a nossa fé em dias onde cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Mas o povo de Deus não deve andar assim. Ele deve fazer o que é reto ao coração ou segundo os preceitos do Senhor. Então vamos tentar compreender o que temos aqui. O assassinato daquele general é semelhante ao assassinato de Eglon. Lembra daquele texto difícil, confuso, né? Cheio de cenas bastante fortes? Porque esse texto também possui elementos cômicos envolvendo intimidade. Quando você olha para o texto, você não consegue ver esses traços, mas existe aqui uma questão que mais uma vez vai reforçar
que entregar-se aos seus prazeres vai levar o homem à sua destruição, como dissemos aqui naquele momento que tratamos de Eglon. E você vai perceber que Juízes vai tratar muito sobre isso. Entregar-se aos prazeres, entregar-se à carne, entregar-se àquilo que deve ser feito apenas segundo as limitações de Deus. Isso vai trazer prejuízo. Você verá isso em Sansão, você verá isso em outros juízes. Então, você vai ver a mesma história se repetindo. Aquilo que nós sempre comentamos aqui, histórias semelhantes, não espere um final diferente, tá? E a apresentação será uma revelação de que precisamos tomar o caminho certo, porque o caminho errado sempre vai dar errado. Então veja, temos aqui o general fugindo a pé de uma batalha que iria decretar a sua morte. O interessante é que ele encontra Jael, que educadamente o convida para a sua tenda, tá? Veja os traços que nós temos aqui. Vamos lá, quem é Jael? O que e por que ela faz esse convite? O texto diz que, se você observar, lá no início do capítulo 4, a partir do verso 11, Éber é introduzido na história só para fazer um contraponto ou nos apontar para algo que vai acontecer mais na frente. Quando você volta para o nosso texto, ele explica que havia paz, né, entre a casa de Éber e o rei e aquele homem que estava oprimindo Israel. Falamos também que Éber era parente da descendência de Moisés, né, que havia certamente rompido, fugido ou apartado dali, feito aliança com os inimigos, mas o certo é que ele está em um determinado local. E aí nós encontramos, quando o general foge, ele encontra a esposa de Éber, Jael. A questão é, se havia paz, por que ela mata? Será que esses planos foram traçados lá atrás, maquinados assim, a gente vai romper, vai fingir? Veja como tudo se desenrola dentro da ação dessa matança ou desse assassinato. Vamos lá. O nome de Jael significa a cabra da montanha, ou cabra, tá? Uma palavra que é derivada do verbo subir, tá? Então, Jael, o nome de Jael é derivado em hebraico dessa palavra de subir. Palavra que em Gênesis, olha que interessante, vocês lembram que os nomes têm muito significado dentro da estrutura da Bíblia, do Antigo Testamento. Por exemplo, Jacó, o que significa Jacó? Enganador, traiçoeiro, aquele que pega pelo calcanhar. O nome está muito relacionado à pessoa. Isso é muito interessante dentro da Escritura. Tanto vocês estavam aqui quarta-feira, vocês viram que sempre quando há uma mudança de nome, nós temos um significado mais abrangente, né? Abrão para Abraão, pai de numerosa multidão. O nome, ele fala muito da pessoa. E aqui não seria diferente. Porque em Gênesis, o sentido da raiz do nome de Jael está ligado a deitar-se com ou ter intimidade física, deitar-se com, tá? O nome Jael possui esse entendimento e o significado do seu nome é muito importante para o desenrolar da história. Porque quando você entende o significado do nome dela, e você olhando para alguns termos que é utilizado pelo autor, de maneira muito estratégica, você vai perceber o que acontece ali, o que aconteceu ali. Então veja, entendido isso, se você olhar Gênesis capítulo 31, verso 10, verso 12, e Gênesis 49, verso 4, você vai ver a mesma raiz do nome de Jael, ligado a deitar-se com alguém. Tá? A ter intimidade com alguém. Então veja, o texto nos diz, alguém leia para mim o verso 18 do capítulo 4, por favor. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse: Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta.
Beleza, ok. Veja, nos é dito que ela sai e faz um convite ao homem. Entra na minha tenda. Já eu falarei sobre isso, mas entra na minha tenda. Só que aí nós temos uma palavra rara que é utilizada nesse texto, assim como em Eglon. Lembra que eu disse que tinha muita semelhança? Nós temos uma palavra rara que é usada aqui, que ocorre apenas aqui, nesse verso, em toda a Bíblia. Tá? E por isso que ela é rara. E sendo rara, é preciso especular com base nas evidências que temos. Então, entendendo o significado no nome dela, de Jael, e entendendo o que vai ser feito aqui na ideia de cobrir com uma coberta, de jogar uma coberta sobre ele, essa é a ideia da palavra rara aqui, nós precisamos lembrar de algo muito interessante. O texto diz que ele chama, ela entra e diz que cobre ele com a coberta. Primeiro, vamos pensar. Se o exército inimigo, ou o exército de Israel, o exército do povo de Deus viesse e fosse vasculhar a tenda, a tenda não era uma tenda grande, ela era uma beduína. As tendas não eram tendas enormes, eram tendas consideráveis. Mas veja aí, se alguém entrasse e olhasse na tenda e visse um montinho coberto com a coberta, tremendo ali, você acha que o pessoal não ia notar que tinha alguém dentro daquela coberta? Às vezes parece que não existe, não tem lógica nisso. Alguém simplesmente ser coberto e aí o exército vai olhar, vai verificar e não vai encontrar a pessoa. Então nós precisamos analisar bem a ideia e o significado desse texto. Veja, a palavra usada aqui significa algo completamente diferente. Um comentarista sugere o seguinte, que a palavra significa apoiar o peso sobre, ou descansar sobre, tá? Se realmente essa é a ideia, e quando você olha para o significado do nome de Jael, para o que acontece na história que nós vamos ver, isso faz mais sentido. Então a ideia é que o convite de Jael para entrar na tenda não era um convite apenas para escondê-lo. Ela é como se ela tivesse o cobertor era como se ela tivesse deitado sobre ele. E o seu nome significa justamente isso, tá? Então veja, algo que, como nós falamos, está ligado ao nome. Tendo a ideia de que há um chamado aqui, ou um apelo ligando o nome, a ação de entra meu Senhor na minha tenda, maneira muito carinhosa de chamar. Claro que você vai ver que isso foi um modo de enganá-lo, mas a maneira de chamar, a maneira de falar que se deita sobre ele, implica a ideia de que houve uma relação íntima entre os dois. Esse homem foi enganado como foi Eglon, lá no nosso texto. Lembra como eu falei que os juízes, eles vão a ordem não é lógica dos acontecimentos, porque o primeiro que nós estudamos foi aquele que estava lá, e esses agora, porque os textos estão muito próximos, eventos muito iguais, semelhantes, são colocados juntos para mostrar a ideia de que desobedecer, de que seguir os prazeres, de que seguir o coração vai levar a um fim terrível, e é justamente isso que nós temos aqui. Os seus desejos o enganaram. E isso fica ainda mais claro pela forma que as palavras são colocadas diante de nós. Veja o verso 21 do texto. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exaustos, e assim morreu. Na nossa língua, em português, a gente não consegue ver a maneira como o autor faz um jogo de palavras. Porque a ideia do nosso verso é que ele não estava exausto pela batalha e pela corrida.
Ele estava exausto por algo que aconteceu depois disso lá na tenda. Essa é a ideia do texto, dos versos, da maneira que está aqui. Tá? A ideia é que se fosse pela batalha, diria assim, e ele exausto da batalha, adormece ou dorme profundamente. Essa é a ideia que seria. Mas aqui não, aqui diz que ele dorme porque estava exausto, dorme profundamente por estar exausto. A maneira que o autor sagrado usa as palavras é justamente para mostrar que ele estava exausto por algo que aconteceu. Tá? Então veja, como eu disse, existem textos que são bastante desconfortáveis de tratar. A gente olha para o que está acontecendo e aí a gente tem que, é Bíblia, a gente tem que tratar. Mas veja o que acontece. O texto diz, veja aí o verso que ela pede algo para ele beber. Veja o verso 19. E o cobriu. Então veja, justamente, você tem ele vindo de uma batalha, cansado, exausto, cansado porque perdeu, o carro atolou, eu vou falar sobre isso já já, e aí nós temos ele sendo convidado, e aí tem a ideia de que ela deita sobre ele a primeira vez, aí depois está ali e ele diz assim, eu estou com sede, me dá um copo de água, ela vai, abre o pote, dá leite relacionado ao seu nome, e depois ela deita sobre ele uma segunda vez. Essa é a ideia cômica de todo o nosso texto. O homem que está fugindo, prestes a morrer, olha para os seus prazeres e não conta o custo da sua vida e se entrega aos seus prazeres. Já já eu vou falar sobre Jael um pouquinho mais, porque você pode pensar assim, rapaz, essa mulher é casada com um homem, daqui a pouco, mas veja como tudo faz sentido em nosso texto, e como Deus usa os atos humanos para colocar o seu plano em prática. Geralmente, e aí nós encontramos isso, né? Cobriu, ela deitou-se sobre ele 2 vezes, ele está ali exausto, dorme, e aí aconteceu uma cena interessante. Ele pede, eu vou explicar isso mais na frente, ele pede para que ela fique à porta, e essa vai ser a parte cômica da história. Ele pede para ela ficar à porta da tenda, e caso chegasse alguém do exército perguntando, tem alguém na sua tenda? Você diz que não. Agora veja, pense bem, se Éber rompeu com Israel e havia paz entre Jabim, você acha que o pessoal, o exército, alguém de Israel, ou alguém da tribo, alguém das pessoas que estavam na batalha, iria confiar neles? Claro que não, eles iam entrar na tenda. E ele está fazendo os 2 lados. E dá a entender também que isso vai ter sido planejado, porque quando ele viu que Jabim e Cícera tinham perdido, ele decidiu levar a mulher dele. Essa impressão que eu tenho no texto. Não, atrai ele e mata para gente provar nossa lealdade. Você pode especular, justamente pensando nisso. Nós não temos a certeza de como eles agiram, de como Éber agiu, se ele trabalhava para os 2 lados. O certo é que o texto diz que havia paz entre a casa de Éber e a casa de Jabim, e o rei, e o opressor de Israel. Por mais que ele pudesse trabalhar pelos 2 lados, e por mais que nós temos uma distância considerável, não tão grande, mas uma distância considerável da tenda ao lugar onde ele está, para chegar à notícia, para saber que ele correu sozinho, e eu vou explicar o que acontece no momento da guerra, porque nós temos uma ação extraordinária na guerra, tá? Nós temos a ideia de que ele foge sem ser visto. Eu vou explicar por quê. Ele foge sem ser visto. Então nós temos lá, a ideia é, não se sabe o que acontece, o certo é que se ele trabalha para os 2 lados, também poderia se deduzir
que se em aquele momento ela estaria trabalhando para os dois lados. Então, por mais que aconteceu a batalha lá, mas nós não temos informação de que chega à casa de Eber, ou à tenda dele, que havia acontecido a derrota. Tá? Mas vamos lá. E eu vou explicar a parte cômica que o autor diz, e vai ficar mais claro isso, porque isso acontece. Então veja, quando nós pensamos no que ela faz, onde ela crava a estaca? Diz na fonte, não na fronte, na fonte. A ideia do texto, e essa palavra aqui também, ela é uma palavra rara, e ela está associada a cuspir, tá? A ideia dela está ligada a cuspir, e as palavras da raiz dessa palavra que está aqui, ela até mesmo em cantares, está ligado à boca. A ideia é que o homem estava tão cansado, exausto, dormindo, roncando, de boca aberta. Essa é a ideia do texto. Agora veja como faz sentido. Imagina como ela se posiciona para o golpe, tá? Porque enquanto esse homem dormia profundamente, roncando de exausto, Jael mais uma... Olha que interessante. Aconteceu aquelas 2 primeiras vezes onde ela se deita sobre ele, que é a ideia do texto, no nome dela. Ela sai da tenda, lá da frente, pega a estaca, e olha, a forma que a Bíblia trabalha é interessante, porque ela é uma cabra. Você já viu os desenhos animados? Cabra subindo montanha, pulando de um lado para o outro, olhando o lugar mais certo para pisar, para poder subir. Você já viu isso em desenho? É uma realidade. Cabra da montanha é justamente isso. É como se ela estivesse subindo sobre ele, sobre o corpo dele, mais uma vez, para executar o seu golpe. Por quê? Porque se ele acordasse, ela esconderia a mão, daria um beijinho nele e acreditaria que ia se deitar com ele novamente. Essa é a ideia. Então ela pega a estaca, esconde a mão e vai subindo sobre ele, como fez nas 2 primeiras vezes. Como ele não acorda porque está exausto, ela pega a estaca, a boca aberta, ela crava a estaca, que perfura toda essa parte e crava-se ao chão. Essa é a ideia do nosso texto. Então, o que ela faz é algo muito bem planejado, tá? Ela faz algo muito bem planejado. Então veja a parte cômica desse acontecimento. A parte cômica vai ficar por conta do pedido de Cícera a Jael, tá? Porque assim, o texto diz que quando ele pede para Jael ficar à porta da tenda, ele faz um pedido muito interessante. Veja para mim o verso 20, por favor. E ele lhe disse mais: ponte à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar, há aqui alguém? Responde não. Isso. Veja. Primeiro, a ideia dele não é se há alguém na tenda, é se há um homem na tenda, tá? A pergunta é, se aparecer alguém e perguntar se existe algum homem na tenda, diz que não. E essa é a parte cômica do texto. Porque todo o texto vai trabalhar a forma que ele é traduzido, ou produzido pelo autor sagrado, ele mostra Cícera como uma mulher. E as palavras que Cícera se dirige a Jael, é como se ele dirigisse a Jael como homem. Até os comentaristas dizem, deve ter sido um erro do autor, porque Jael é mulher, Cícera é homem, e ele... Não, é muito intencional. É bem intencional o que ele faz aqui. Porque a ideia é mostrar que realmente não havia homem, porque aquele que estava ali era um covarde. E tudo isso, a parte cômica, era para quando os leitores originais, ou quando o povo de Israel, ao longo da história, pegasse esse texto, olhasse
a banalidade ou a ilusão do inimigo, como ele é tratado, como ele é morto pelos seus próprios prazeres, pela sua própria boca, ele se entrega para a morte. Ao fazer esse pedido, ele se refere a ela, não como mulher, mas como homem. Realmente não havia homem naquela tenda. Existem mais coisas aqui, que vai estar associado a outras questões dentro da escritura, ligando a ele a um burro de carga, tem várias outras questões, mas a gente não vai trabalhar essa parte. Mas veja, não havia realmente homem lá naquela tenda, apenas um covarde. Imagine os israelitas lendo esse texto, rindo da história e do que acontece, e da forma que esse homem morreu. Tudo é para ser contado de maneira muito, para ser lido de maneira muito forte, porque eu vou aplicar isso mais lá na frente, como é que eles liam esse texto, e entender que Deus, ele salva o seu povo. Tá? Então vamos lá. Embora alguém questione a moralidade de Jael, nós não devemos ser rápidos para julgá-la. Porque o resultado das suas ações, ou o resultado da ação principal, foi profetizada. Uma mulher é que vai matar Cícera. Uma mulher é que vai matar o general. Jael, o que ela realizou foi parte do plano de Deus desde o início para lidar com a opressão. E você vai perceber que toda essa história, que todo evento não foi planejado semanas, meses, anos antes. Foi planejado muito tempo atrás. E foi planejado por Deus. Tá? Porque veja, quando você olha para todo o capítulo 4, você meramente vai ver a ação do homem. Você vai ver o homem agindo, e isso pode tirar o peso de que Deus está por trás dessa história. Mas quando você olha para o capítulo 5, você vai perceber que tudo que aconteceu, tudo foi plano de Deus. O capítulo 5 nos mostra quem realmente está por trás de todo esse evento. Agora eu quero que você vá para o capítulo 5, para que a gente possa ver. O capítulo 5 é uma interpretação teológica dos eventos, tá? Que revela como Deus agiu nessa batalha. Isso é muito interessante, porque isso vai revelar, essa ação será vista em todas as batalhas em Juízes, que por trás de relatos aparentemente mundanos, de seres humanos com motivações dúbias, está um propósito celeste que impulsiona os eventos em direção a um fim determinado por Deus. Por mais que às vezes você olha para as ações dos homens ao longo da história, que aponta para a história da redenção, vendo homens maus, homens perdidos, ações terríveis, você vai ver que Deus está por trás, não das ações terríveis, mas usando a ação humana para completar e fazer assim a sua vontade. Então veja, alguém lembra, como nós tratamos na última semana, quem estava aqui, como foi vencida aquela batalha? Foi até citado o que aconteceu, alguém lembra? Os carros de Jabim ficaram colados, porque como era uma força nova, ficaram do lado do inimigo. Isso. Nós vimos no último estudo que a batalha foi vencida por algo incomum. Porque parece que o rio transbordou, parece que houve uma lama. E olha que interessante. A batalha que era para ser travada perto do monte, Deus pede para que eles desçam e vá ao encontro do exército, que se aproxima do local desse rio, ou desse local do ribeiro, que aparentemente não era o local da batalha. A armadilha que Cícera achou que iria destruir a caça, se voltou contra o caçador. Aquele que foi caçado age de uma maneira extraordinária, a ponto do exército inimigo cair em uma armadilha muito maior
que estava proposta para eles. Veja, tudo que acontece parece ser mero acaso, ou uma grande coincidência. Só que o capítulo 5 vai mostrar que não. Veja, o envolvimento do Senhor começou muito tempo antes da batalha. Alguém leia o verso 4 e o verso 5. Nós estamos aqui no Cântico de Débora, onde ela vai fazer um cântico expressando a importância teológica do acontecimento. Tá? Veja aí o verso 4 e o verso 5, por favor. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Olha, você percebe o que acontece aí? Olha que interessante. Deus transportou umidade atmosférica, tá? No tempo certo para despejar no Vale de Quizon, levando o rio a transbordar. O texto diz que Deus causou o quê? Um terremoto. Você vê isso aí? Olha o que diz. E a terra estremeceu. Deus causou um terremoto, um deslizamento de terra, porque assim, não bastava só o rio transbordar, tudo bem, o rio transbordou, o ribeiro transbordou, talvez conseguia, mas com esse terremoto, com esse deslizamento de terra, liberou-se água represada, resultando em uma enchente súbita, resultando em muita lama. Como as carruagens foram derrotadas nesse cenário todo? Por meio de um terremoto e por meio de uma tempestade de chuva, por meio da lama que se fez ali. Deus programou, olha que interessante, Deus programou com precisão eventos que vieram no exato momento em que as 900 carruagens subia o vale de Quizon. E os israelitas estavam descendo ao encontro deles. Irmãos, você consegue perceber o espetáculo cósmico acontecendo aqui? A água subindo rápido demais, impedindo assim que as forças de Sísera fugiram da água e da lama. Olha que interessante. Quando isso acontece, quando as carruagens atolam, acontece um massacre total. Mas vamos lá, tudo bem. A gente entende que a grande arma era a força. Mas vocês perceberam que parece que não há reação nenhuma do exército inimigo? Todos eles são massacrados. Você acha que só atolar as carruagens seria suficiente para isso? Porque tudo bem, a carruagem atolou, desce da carruagem e vamos lutar. Mas parece que acontece algo maior aqui. Uma ação psicológica também, porque com graças a Deus, Vamos ver. Olha o verso 20. Leia o verso 20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra si. Desde a sua órbita o fizeram. O que acontece aqui? Você percebe que ela está cantando tudo o que aconteceu. Tá? A ideia do texto é que as próprias estrelas abandonaram o seu trajeto para lutar por Israel. Como entender isso? Veja o seguinte. Em 1131 a.C., houve um eclipse solar total perto de Megido, no início da tarde de 30 de setembro. E durante um eclipse, as planetas, isso é história, os planetas e as estrelas ficaram visíveis, né? Você vê as estrelas muito mais forte. Aconteceu aí um dia desse que você podia ver Marte, né, um pouco mais próximo. O texto aqui quer que imaginemos
que todas as forças da natureza estavam ativas ao mesmo tempo para lutar contra aquele inimigo. Os rios subiram, os carros atolaram e provavelmente uma escuridão repentina e inesperada impediram que os cananeus percebessem a tempo a aproximação de Baraque e do exército inimigo. Quando tudo isso acontece, tudo que Israel precisava fazer era garantir a vitória. Porque eles não reagem, porque eles não viram nada. Estava tudo escuro. E o exército de Israel vem e mata o povo. Aí você entende por que Cícera foge a pé, correndo sozinho, desesperado, sem ver nada. E ele foge daquele local. Tudo que Israel precisava era participar da grande vitória que Deus já havia proposto e planejado ao longo do tempo. Deus agiu e planejou tudo há muito tempo. Deus já havia incapacitado e imobilizado o inimigo, de forma que Israel precisava apenas limpar a sujeira. Será que é apenas coincidência o nome de Baraque significar raio? Não é coincidência. Nós entendemos que nomes são muito importantes na estrutura da Escritura. Deus trouxe a tempestade e o terremoto e a escuridão, e de repente um relâmpago vem e põe fim a toda aquela batalha para destruir o inimigo. Uma coisa interessante também é que vocês puderam comentar sobre isso, que é a guerra de Deus contra o baalismo, que é o culto das coisas da natureza. O exército de Cícera, ele cria que a tarefa de seus sacrifícios esforços sofriam controlar seus planos. Isso. Aí já mostra que as forças da natureza eles precisavam estar controlando, através de Deus, estão contra eles. Sim, e isso ainda... E aí eu posso pensar que eles estavam plenamente atordoados. Porque parece que os seus deuses se voltaram contra ele. Ou os abandonaram. E na verdade Deus mostrou quem é Deus sobre a terra. O verdadeiro Deus. Então veja. Essa é a história da libertação de uma profetisa, de um juiz e de uma mulher. 3 heróis que são usados por Deus para libertar o povo. Agora, após analisar toda essa história, podemos discutir o seu sentido em várias fases da história da redenção, que é o que nós fazemos aqui. Porque essa história deve ter servido de motivação e confiança em Deus em vários momentos da história do povo de Israel. Imagine aí nas lutas de Davi contra os filisteus. Imagine Davi contra Golias, que parecia ser o fim de Israel. Lembra que Golias é descrito com um armamento high-tech da sua época, né? Armadura de bronze, lança. E aí nós já explicamos aqui sobre isso. Não sei se vocês lembram. Ele revestido com a couraça de escamas. E a ideia era escamas de cobra, né? A grande serpente se levantando contra o povo de Deus, achando que poderia vencer. E de repente, de maneira simples, humilde, um menino pequeno, novo, que seria rejeitado e foi rejeitado, vence Golias, destrói, né, aquele gigante. Essas histórias estão aí para mostrar que mesmo que o inimigo seja grande, o povo de Israel tem ao lado dele o Senhor dos exércitos. Não é isso que Davi apela? Você vem contra mim com espadas e lanças, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus que fez isso com Cícera e com as suas carruagens, não seria Deus para libertar Israel de qualquer situação? O Deus que moveu
o Deus que moveu a natureza não seria capaz? E você pode pensar assim, pastor, isso é muita forçação, achar que Deus fez tudo isso, no mesmo momento planejou terremoto, planejou chuva, planejou enchente. Deus é o Senhor da criação. Lembra de Jesus? O que aconteceu? Para mostrar que ele era Deus, para os discípulos, o que ele fez? Acalma-te, emudece. Ele anda por sobre as águas. Ele controla e faz tudo da maneira, na hora e do jeito que ele quer. Para mostrar que maior é aquele que está em Israel, ou no Israel espiritual, do que aquele que está no mundo. Pense no cativeiro da Babilônia, nos cativeiros que existiram. O povo lá sendo oprimido, pensando que toda a opressão seria fim. Sim, a opressão foi causada pelo seu pecado, assim como acontece em Juízes. Desobedecem e são levados, a serem castigados. Mas aí eles olham para esse texto, liam esse texto e entendiam que o Senhor pode agir em favor do seu povo, mesmo quando tudo parece que vai ir na contramão ou na situação oposta daquilo que eles estão vivendo. Agora veja, existe um significado muito maior, significados maiores aqui. Sim, esse texto deve ser lido para a igreja hoje, pensando no que nós enfrentamos. Nós estamos vivendo dias onde cada um faz o que acha próprio aos seus próprios olhos, ou reto aos seus próprios olhos. As pessoas não precisam mais de casamento para ter intimidade. As pessoas não precisam mais de família. Famílias não são mais constituídas como Deus planejou. A sociedade quer viver no seu caos particular, achando que a liberdade de leis e regras é o que vai libertá-los de toda a opressão. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos aqui, como nos dias de Juízes, sentindo e presenciando, onde cada um quer fazer aquilo que ele acha ser certo. Nós estamos tratando essas questões e percebendo, olha como está a sociedade. Pessoas lutando para que sejam aprovadas leis que casamento não precisa ser só com uma pessoa. Casamento poliafetivo, não é isso que está aí para ser tratado. Eu vi esse caso, eu não li a matéria toda, mas eu achei que ele estava para ser julgado. Inclusive você já tem gente que está ficando um pouco de Sim. Então, você pode pensar assim, que loucura! Mas os dias que nós vivemos, os dias onde cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, ao seu próprio coração. Veja, eu já disse aqui, nada contra animais. Animal, a gente tem que cuidar, tem que zelar. Mas eu li uma história de uma reportagem que a mulher deixou a herança para a cachorra. Para quê? O que a cachorrinha vai fazer com a herança? Tem que cuidar, tem que zelar, tem que proteger, tem que alimentar, não tem que maltratar. Agora, deixar a herança para a cachorra? Sim. E aí, o Guilherme precisa deixar? Guilherme, a herança. Então, veja, nós estamos... É isso que está acontecendo. Aí nós estamos falando, nós estamos vivendo dias onde a luta por ovos de tartaruga é mais acirrada do que pelo embrião humano, do que pela criança. Uma coisa interessante também é que nesse texto, capítulo 5, mostra como é que é a esperança dos índices. Ela, o filho está demorando e ela está esperando e a batalha foi perdida, mas ela ainda guarda a esperança de que ela vai vencer no final. E ela ainda começa a fantasiar, não, ele deve estar dividindo as escolhas da vitória, ele deve estar isso, aquilo. E pior, quando fala moças, ele deve estar dividindo as moças, ela usa uma palavra chuva, na verdade. Sim, eu não me aprofundei nisso, porque
a ideia do texto é que mostra que ele era extremamente viciado em intimidade sexual. Por isso o texto Jael age dessa maneira, justamente por causa disso. Ele era devasso, entregue aos seus prazeres. E aí a ideia da cena é essa. Você olha para a Bíblia, você vê questões bem fortes, e Deus agindo em meio a tudo isso para trazer ordem, porque você vai ver como é que a ordem vai se fazer aqui. E o que o Gabriel falou é fantástico. A esperança dos ímpios estão aqui nas coisas dessa terra. Fazer o que acha, o que bem entende, viver como bem entende, acreditar que tudo é aqui. E esse é o problema da igreja. Lembra que nós tratamos aqui da reforma? Não sei se vocês lembram, que eu achei importantíssimo que nós tratamos. E nós dizemos assim, a igreja católica, ela cometeu os seus erros no passado, muitos por sinal, mas quando ela enganava os súditos, os fiéis, elas o faziam pensando na eternidade, dizendo assim, suba a escada de joelhos, deposite lá no gasofilácio, porque o tintilar das suas moedas vai livrar os seus familiares do purgatório, levando para os céus. Você quer ser livre? E aí aquele Tetzel, esqueci o nome dele, que bota a mão no fogo e queima e diz, é assim que vocês querem passar no inferno a eternidade de vocês precisam fazer isso para ir para o céu. A igreja trabalhava, mesmo enganando o povo, está errado, sim, eu não quero entrar nesse mérito, mas pelo menos enganava, fazendo o povo pensar no céu. Hoje a igreja não faz mais isso. Hoje a igreja moderna está enganando as pessoas, fazer eles pensar nas coisas da terra. Você vai comer o melhor dessa terra, Deus te fez para ser cabeça e não cauda, você vai ser grande nessa terra, se você der, Deus vai te dar 2 vezes mais aqui. A igreja hoje é pior do que naquela época do passado, porque está colocando a esperança das pessoas aqui, e são essas pessoas que têm esperança aqui, que vão ser as pessoas decepcionadas no futuro. Como os nossos dias são terríveis. Aí eu quero só encerrar essa primeira parte, que eu quero caminhar aqui para o final. Eu já comentei com vocês o que um pastor pregando não aqui na nossa cidade, mas em outra cidade, pregando sobre o texto de Jacó e Esaú, e aí, ao fazer a aplicação, ele disse assim, irmãos, Jacó estava certo. Você não pode ser coitadinho, você tem que agir, porque senão os outros vão pisar em cima de você, e antes que os outros pisem em você precisa pisar nos outros. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, o evangelho mudou, não é mais o evangelho. E aí o pessoal está lá, glória a Deus, porque é isso que está no coração das pessoas. Isso. E aí, essa é a mentalidade formada. Por isso que eu digo que a igreja hoje ela é pior. Nós falamos do princípio para se preparar para esse casamento, porque tem uma tradição, loucura. Porque a maneira que é casada, muitas vezes você quer que entrar no lucro, quer que você vá, você não entra. Mas por que eu estou falando isso? Aí tem loucos, se um ela trabalha, imagina dois. Não. Sim, e é isso que nós temos que pensar. É claro. Porque assim, o grande problema hoje é que nós estamos tentando tomar atalhos para todas as coisas. Aí, não sei se vocês lembram de uma música. Eu era adolescente e a gente ia cantando essa música nos retiros, né? Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado é de uma listra só. E a música diz assim, tem uma parte que diz assim, quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. É isso que diz a música, é justamente isso. As pessoas querem tomar atalhos para tudo. E se você tomar atalho, querido, você vai pro Beleléu. Isso é fato. Sim, e esse é o problema. O nosso texto está mostrando justamente desde o último de Eglon, que os atalhos, que os prazeres nos levam para a morte. E aí veja a esperança onde está. Nosso Gabriel disse a esperança da mãe do Cícera, né?
Esperando, da janela, olhando, está demorando, está ali curtindo os espólios da guerra, está ali aproveitando. A nossa esperança não está nisso, tá? Quando você olha para o nosso texto, ele vai trabalhar de maneira muito extraordinária. Onde está a nossa esperança? Por partes. Hebreus 11, nós falamos aqui, ignora Débora e alega que Baraque se tornou forte na fraqueza, poderoso na guerra, derrotando os exércitos estrangeiros pela fé. Quando você olha lá, Hebreus capítulo 11, verso 32 e verso 34. Débora, como profetisa, revelou uma confiança sobrenatural que lhe permitiu declarar a vitória antecipada. Diz, pode ir, vocês vão vencer, mas não é você que vai matar. E isso mesmo em meio ao cenário da batalha, que parecia ser uma armadilha. O que o autor de Hebreus quer enfatizar é que Baraque, assim como aqueles que ajudaram o povo na batalha, e aí o texto vai ficar muito longo, nós não vamos tratar aqui sobre isso, mas você vai perceber, se você ler em casa, que tribos de Israel não desceram para a batalha. Umas se importaram, disseram, vamos pelejar, mas outras não. Eu vou falar, eu quero ficar aqui no campo, eu não quero perder tempo indo para essa peleja, eu prefiro ficar na minha, do que me envolver nessa batalha. E uma delas é amaldiçoada, a gente vai ver. Veja, eles não deram ouvidos à mensagem da vitória a algumas tribos. E a grande questão aqui para nós hoje muitos ouvem o evangelho como aquelas tribos ouviram, dizendo que a vitória era certa. Talvez eles pensaram, como a gente vai vencer? Não precisa da gente. Como vai vencer mesmo? Ou então, não quero me envolver, não quero perder gente. Porque hoje muitos ouvem o evangelho, a mesma mensagem de que Deus é com o seu povo, creem nessa palavra, que pode vencer o maligno, que pode vencer o que Cícera e as suas carruagens tipificavam, a guerra real contra o pecado, contra Satanás e as tentações do mundo, mas preferem não se envolver. E esse é o problema da igreja. Compare isso com as experiências dos fiéis do Novo Testamento. Porque segundo Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17, você conhece a história. Existe aí essa luta, e nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Tá? E precisamos lutar. Não é ficar calados. Não é deixar o mundo para lá e achar que a gente não tem que se envolver com nada disso, que não tem que fazer nada. Precisamos sim mostrar a nossa vida santa a esse mundo. É isso que o ciclo de Débora significa. Luta contra os inimigos de Deus, certos de que ele já garantiu a vitória. Veja aí o verso 31 do capítulo 5, por favor. Aqui nós temos, assim, Senhor, pereçam todos os seus inimigos. E isso vai acontecer. Isso é uma profecia de verdade. Os inimigos do Senhor, todos eles vão cair. Nós não temos que ter medo de enfrentar o mundo, de enfrentar o pecado, de enfrentar o maligno. Nós não temos que ter medo de defender a verdade pela fé. Porque o texto diz que os que amam o Senhor brilham como o sol quando se levanta no seu resplendor. Mais uma vez, essa é a essência do livro de Juízes. Você lembra o que aqui Filipenses 2, verso 15 diz? Alguém leia para mim. Abra aí bem rapidinho. Filipenses 2, verso 15. Para que respondeis repreensíveis e sinceros, filhos de Deus, culpados no meio de uma geração pervertida, oculta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Precisamos resplandecer como luzeiros do mundo diante dessa geração corrupta e incrédula que faz o que é reto aos seus próprios olhos, porque nós iremos prevalecer contra ela. Não porque nós temos armamentos, porque nós não temos.
Nós somos revestidos com a armadura da fé, com a armadura de Deus. E Débora disse que os inimigos do Senhor vão cair. Nós não precisamos ter medo. Jesus disse: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao seu Pai Celeste que está nos céus. Precisamos viver como adoradores de Deus, honrando ao Senhor com as nossas vidas, buscando com fé o Senhor, a mesma fé que demonstrou Baraque lá na batalha, que demonstrou Débora, que demonstrou Jael. Mas existe algo interessante, como eu disse, e aí eu caminho para o final. Algumas tribos são criticadas por sua recusa de participar da vitória. Porque não era participar da batalha, era participar da vitória. Tá? Ruben estava a tribo de Ruben estava tocando flauta para as ovelhas. Gade permaneceu em casa. Assé não se mexeu. Dan só se interessava por navios. Olha lá o texto. E, como é dito, houve aquela que recebeu maldição, censurada por maldição. Juízes 5:23, depois você leia. Agora eu quero que você abra Hebreus 12:25. Olha o que diz esse texto. Porque a ideia é, você precisa ouvir o Evangelho e viver, não tendo medo. A vitória é certa, os inimigos de Deus vão cair. Tudo que você ouve aqui, domingo após domingo, semana após semana, você precisa entender que é voz de Deus lhe chamando para enfrentar o mundo. Agora, leia aí Hebreus 12:25. Tende cuidado, não recuseis ao que falo, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Você está vendo o texto? Que texto, talvez fazendo ligação. Não ignore o Evangelho. Tende cuidado para não recusar aquele que fala. Se nós temos a certeza de que isso vai acontecer, de que a vitória já foi garantida na cruz, que o mundo não vai vencer, que o maligno não vai vencer, que por mais que o inimigo pareça invencível com suas forças, com suas carruagens, não tenha medo, saia para a vitória. E se você não unir a Deus naquilo que Ele propôs como certo, as consequências são terríveis. Você ouviu e tem ouvido o Evangelho, responda com fé. É isso que o ciclo de Débora significa. O Senhor da glória continua a exigir a mesma resposta de fé a mim e a você. Saia. Agora aí essa história fecha com sentido maior, com sentido principal. Você lembra o que está lá em Isaías capítulo 9, verso 1 ao verso 7? Que promessa é que nós temos lá? Ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O texto fala da humilhação de Naftali e de Zebulon, e a vitória de Gideão em Juízes capítulo 6, verso 8. E você vai perceber que Isaías vai vincular isso, essas batalhas em Juízes, ao nascimento de um grande líder, de uma criança sobre cujos ombros repousará o governo. E ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o seu reinado jamais acabará. Ele que reinará sobre o trono de Davi. Ele que irá estabelecer e preservar com retidão a justiça para sempre. Esse líder trará paz à história sangrenta de Israel e de todas as lutas. Por isso hoje
precisamos aguardar o seu retorno, quando ele fará com os seus inimigos o que fez com Cícera e Midian. Cada batalha em Juízes aponta para a vitória final sobre o pecado e sobre Satanás. O grande dia do Senhor, lembra como ele era escrito? Terrível. Verdades que são reafirmadas ao longo de toda a Bíblia. Queridos irmãos, a certeza que temos é que o nosso grande juiz, o nosso grande redentor, ele virá com poder e glória para destruir os inimigos do povo de Deus. Para destruir os inimigos. E todos aqueles que não ouvem o Evangelho, que não dão ouvidos à mensagem dizendo a vitória é certa, lute. Todos aqueles que se escondem, que preferem trabalhar e tocar flauta, preferem estudar outras coisas, cuidar de navios, ficar em seus campos, todos esses sofrerão a punição do juízo final do nosso Deus. Todos os que negam Cristo são também seus inimigos. Por ora, ele adia o julgamento. Ele estende a salvação a todos que creem. Mas quando o dia da salvação chegar, todos os que hesitaram experimentar e servir ao Senhor, experimentarão da sua maldição eterna, que foi tipificada na derrota de Canaã por meio de Baraque. Por isso, se você está ouvindo o Evangelho, cobrando de você, exigindo de você, ouça, viva, confie, acredite, porque esse Evangelho é real. E vocês verão o espetáculo da glória de Deus hoje à noite, quando ouvirmos a mensagem a respeito do poder e da majestade de Cristo. Ouça Cristo, porque Ele é o esplendor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nos ajude a entender com fé a certeza de que Ele é o nosso Redentor.